E aí, pessoal que está na batalha dos concursos, a gente sabe que tem alguns assuntos que são figurinha carimbada na prova, né? Pois bem, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos primeiros 5 artigos da Lei de Acesso à Informação. Pode parecer pouca coisa, mas o peso deles na sua pontuação é gigante. Vamos entender o porquê. Para começar, vamos direto ao que interessa. Dá uma olhada nesse gráfico. Mais de um quarto de todas as questões sobre a lei vem justamente desses artigos que vamos ver agora. Isso aqui não é só um dado, é um verdadeiro mapa da mina. Dominar esse começo é garantir aqueles pontos preciosos que fazem toda a diferença na aprovação. E pra gente não deixar nada pra trás, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai desde o básico, tipo, quem é que tem que obedecer essa lei, até aqueles detalhes que as bancas adoram usar como pegadinha, sabe? Como o vocabulário específico da lei. Então, foco total em cada um desses pontos, combinado? Mas antes de tudo, por que raios esses artigos são tão importantes? Simples, porque a lei não é uma lei qualquer perdida no meio de tantas outras. Pensa nela como se fosse um manual de instruções da transparência no serviço público, um direito que a própria Constituição Federal garante. É, basicamente, a regra do jogo para quase tudo que o governo faz. E a força dela vem lá de cima, da Constituição. O artigo 5º já diz que todo mundo tem direito de receber informações. O artigo 37 reforça que os atos do governo têm que ser públicos. E o artigo 216 garante nosso acesso aos documentos do governo. A lei, então, pega esses 3 pilares e transforma em regras práticas para o dia a dia da administração pública. Certo. Mas na prática, quem precisa seguir essa lei? A resposta é, basicamente, todo mundo que mexe com dinheiro público. E é exatamente aqui que as bancas testam a atenção aos detalhes. Vamos ver quem faz parte desse grupo. Começando pelo mais óbvio, né? O núcleo duro do Estado. Todos os órgãos da chamada administração direta, sem nenhuma exceção. Isso inclui o Executivo, com a Presidência e os Ministérios, o Legislativo, com o Congresso e os Tribunais de Contas, e o Judiciário. Ah, e o Ministério Público também. Ninguém fica de fora. Mas calma, que a lista não para por aí não. A lei também abraça toda a administração indireta. Pensa em autarquias como o INSS, as fundações públicas e até mesmo empresas públicas como os Correios e as gigantes de economia mista como a Petrobras. A lógica é clara, se o governo tem o controle, a transparência é obrigatória. E agora, muita atenção, porque é aqui que mora a pegadinha preferida das bancas. Sim, a lei pode pegar até entidades privadas. A regra de ouro é, recebeu dinheiro público para fazer algo de interesse público, então vai ter que prestar contas sobre como esse dinheiro específico foi usado. Imagina uma ONG que recebe verba do governo para tocar um projeto social. Ela não precisa abrir todas as suas contas, mas tem que ser 100% transparente sobre cada real que veio do poder público. Ok, a gente já sabe quem tem o dever da transparência. Agora, vamos entender o que deve ser transparente. E aqui tem um princípio que, se a gente entender bem, já resolve metade das questões sobre a lei. Anota isso em letras garrafais. Na administração pública, a publicidade é a regra. O sigilo é a exceção da exceção. A informação já nasce pública. Para algo virar sigiloso, precisa de uma justificativa muito, mas muito forte, como um risco à segurança nacional. O padrão é sempre abrir a informação, e não o contrário. E essa regra da publicidade se divide em 4 diretrizes principais. Primeira, criar uma cultura da transparência, ou seja, fazer com que informar seja algo automático. Segunda, usar a tecnologia para facilitar o acesso. Terceira, divulgar as coisas importantes sem que ninguém precise pedir. E a quarta, talvez a mais importante, fortalecer o controle social, que nada mais é do que dar poder para a gente, o cidadão, fiscalizar o governo. E essa ideia de divulgar sem que ninguém precise pedir já nos leva para uma distinção que é um clássico de prova, a diferença entre transparência ativa e transparência passiva. A diferença é bem simples, na verdade. Transparência ativa é quando o governo tem a iniciativa, ele age, ele vai lá e publica as informações por conta própria. O exemplo perfeito disso é o portal da transparência. Agora, a transparência passiva é quando o governo reage a um pedido. Alguém quer saber os gastos de uma obra específica? A pessoa pede e o governo tem que responder. Resumindo, ativa o governo oferece, passiva a gente pede. Agora vamos para outra mina de ouro para quem faz concurso, o vocabulário da lei. A lei tem o seu próprio dicionário e conhecer essas definições é fundamental para não cair em armadilhas que trocam um conceito pelo outro. Primeiro, o que a lei chama de informação? A resposta curta é tudo. A definição é super ampla. É qualquer dado, em qualquer formato que você possa imaginar. Pode ser um documento de texto, uma planilha, um e-mail, uma foto, um mapa ou até a gravação de uma reunião.
Se aquilo pode gerar conhecimento, para a lei é informação. Atenção máxima agora, hein? Essa é, de longe, a confusão mais comum em provas. A autenticidade responde à pergunta quem fez isso. Garante que a informação veio de quem diz que veio. Já a integridade responde à pergunta isso foi alterado no meio do caminho? Garante que a informação está intacta. A melhor analogia é a seguinte: autenticidade é a assinatura no documento. Integridade é o lacre no envelope. Não tem como errar. E aqui vem outra duplinha que adora causar confusão: sigilosa e pessoal. Informação sigilosa é aquela que o Estado tranca por um tempo para proteger todo mundo, a sociedade, tipo um plano de defesa do país. Já a informação pessoal protege a privacidade de uma pessoa específica, uma pessoa física, como o endereço, o CPF ou um prontuário médico. Uma protege o Estado, a outra protege o indivíduo. E para a gente fechar esse nosso estudo dos artigos iniciais com chave de ouro, vamos dar uma olhada no artigo 5º. Ele é basicamente um grande resumo da obrigação do Estado com a transparência. Olha como o artigo 5º é direto. Garantir o acesso à informação é um dever do Estado. Não é um favor, é uma obrigação. E esse acesso tem que ser fácil, ou seja, com procedimentos simples, rápidos e, o mais importante, numa linguagem que qualquer pessoa consiga entender. Nada de juridiquês ou burocracia para dificultar. Isso é ilegal. E é isso, ao dominar o alcance da lei, a regra de ouro da publicidade e esse vocabulário específico que a gente viu, já se constrói uma base muito sólida para gabaritar mais de 1/4 de todas as questões sobre a lei. A pergunta que fica é: tudo pronto para usar esse conhecimento e sair na frente na hora da prova?